Eu fechei aquele arquivo que estava marcado, mas eu acredito que a gente leu esse parágrafo sobre o sétimo raio. Alguém tem mais certeza do que eu? Sim, a Lemos gente sim, leu. Paulito. Lemos, né? Então tá bom. Sim. Ótimo. Eu acho esse outro aqui eu não lembro se a gente leu, mas acho que cabe a gente reler, que eu acho que não tem prejuízo nem de tempo nem de nada. Vamos lá. A espiritualização das formas pode ser considerada como o principal trabalho do sétimo raio. E este princípio de fusão, coordenação e união é ativado nos níveis etéricos cada vez que uma alma encarna e nasce uma criança na Terra. Olha só que bonito, né? Cada vez que nasce uma alma na Terra, ou seja, todos os dias, né, esse princípio de fusão, coordenação e união é ativado. É como se as esperanças fossem renovadas, né? Então, porque cada vez que uma alma encarna, ela está, na sua medida, cumprindo aí com o seu processo de integração, com o seu processo de fusão, coordenação, união, né? Então, é importante a gente, embora seja muito bonito e inspirador, é bom a gente também trazer para o lado prático, né? Embora seja poético. Porque é isso, cada vez que uma alma escolhe encarnar, ela está fazendo o seu processo, não importa em qual nível ela esteja, ela está trabalhando com fusão, coordenação, união, e todas as esperanças são, sim, renovadas, né? Acho que vale bastante a pena a gente lembrar e sempre compreender essa frase aqui, né? A espiritualização das formas pode ser considerada como o principal trabalho do sétimo raio. O sétimo raio é um raio de expressão, mas é um raio também de perfeição, né, de aperfeiçoamento da expressão. Então, ele tem uma relação bastante profunda com o primeiro raio, que é o raio mais interno, que tem a ver com o plano mais elevado do nosso sistema, que é o Adi, ou Adi, ou o divino, e é onde o todo está presente, né? É onde todas as possibilidades estão presentes, ainda e manifestadas. Então, quando esse todo escolhe se expressar, ele vai ali se expressando, a consciência vai se densificando, vivenciando os planos materiais e, através do sétimo raio, no sétimo plano, que é o plano etérico físico, o papel do sétimo raio é promover a perfeição em cada detalhe de como esse plano, propósito, vontade foi idealizado lá no primeiro plano, no momento mais interno e profundo. Então, o sétimo raio, ele tem esse impulso, esse estímulo para a expressão, para a manifestação. Por isso que ele é chamado de o raio da magia, né? Não como algo místico de fazer mágica, mas sim do papel que tem, do saber criar, manifestar de forma mágica todo esse potencial lá do primeiro raio, lá do primeiro plano. Então, ele é a expressão material. Ao passo que, por exemplo, o sexto raio é também uma expressão material, né? Trabalha basicamente no plano astral, mas é muito mais voltada para o idealismo e a devoção. O sétimo raio é uma concretização na forma. Então, é importante a gente também reconhecer que, embora muitas correntes que trabalham em alguma medida a espiritualidade façam essa cisão, né? essa clivagem entre o plano material e os outros planos, conhecidos mais como espirituais,
no fim das contas, o ensinamento nos diz que, sim, eu preciso olhar para as manifestações físicas para entender o que está sendo feito, como está sendo feito, em que medida está sendo feito, onde que está sendo perdido, porque no fim das contas, o plano físico é sim para expressar toda a glória do divino mais profundo e interno. Então, as energias entrantes do sétimo raio vêm trazer para a gente a importância de alinhar a manifestação física com o nosso alinhamento mais profundo e interno. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem. Seguimos então. A gente está entrando então num outro item, no item D, que diz: a alma é o princípio da senciência, subjacente em toda manifestação externa, que permeia todas as formas e é a consciência de Deus mesmo. Então a gente sabe, né, que a alma é o segundo aspecto, ela é o aspecto consciência, ela é a manifestação da unificação entre vida e forma, né? Entre vida e aparência, espírito e matéria, é o resultado dessa união. Então, ela permeia toda a manifestação externa. Ela é um ponto focal da divindade, da mônada, do espírito, aqui nos planos materiais, especialmente no quinto, sexto e sétimo planos, né? Manas, no plano astral e no plano físico. Então, ela que controla, ela que rege, que organiza a vida nesses três planos mais densos aqui do físico cósmico ou do nosso sistema planetário. Quando a alma, imersa em substância, é simplesmente sensibilidade, aumenta, por meio de sua interação evolutiva, a qualidade e a capacidade de reagir à vibração e ao meio ambiente. Assim, a alma se expressa nos reinos subhumanos da natureza. Ou seja, por exemplo, no reino mineral, isso é de uma forma bem rudimentar ainda, né? Essa sensibilidade, ela é ainda muito pouco responsiva. No reino vegetal, a gente já percebe que há uma grande sensibilidade em relação à luz do sol, em relação à água, em relação à interação com os humanos, com os animais, né? Na interação das flores, principalmente para conosco, para com os outros reinos. E a gente percebe que essa responsividade, essa sensibilidade aumenta ainda mais, né? À medida em que as interações vão acontecendo, né? Essa sensibilidade, essa responsividade vai aumentando. Então, a gente pode reconhecer a alma ou consciência, né? O aspecto consciência, nos reinos chamados inferiores, através dessa sensibilidade e dessa responsividade, que é aumentada, evoluída por meio da interação. Então, a gente vai percebendo que os animais, obviamente, têm mecanismos de resposta ainda mais evoluídos que as plantas. Então, através também do contato com os humanos, né, do contato com outros animais, mas também e principalmente do contato com os humanos, esse aspecto consciência no reino animal, assim como nos outros reinos, vai evoluindo e vai cada vez mais reagindo ou respondendo, eu acho que é o verbo mais correto aqui, à vibração, né, e ao meio ambiente. Então, o aspecto consciência nos reinos chamados inferiores, ele também se expressa
Só que, claro, de uma forma bem mais limitada do que ele tem a capacidade em nós, seres humanos, que por sua vez é bem mais limitada do que nos grandes iniciados ou nos mestres da sabedoria. Então, esse mergulho da consciência na forma, ele dura muito tempo, né? Até que todas as experiências em cada nível, em cada subnível sejam alcançadas, e aí depois começa o seu processo de libertação dessa forma. Então, primeiro há um mergulho na forma, por conta de todo o aprendizado em cada plano, e depois essa mesma consciência que estava identificada com a matéria, ela vai fazendo um processo de desidentificação da forma e começa então a se identificar com o espírito, com a mônada, né? Primeiro com o que a gente chama de alma e depois mais para frente com o que a gente entende por espírito, que é a mônada. Quando a alma, expressão da senciência e qualidade, acrescenta a estas a qualidade da autoconsciência individual, aparece essa entidade auto-identificada que chamamos um ser humano. E ainda vou ler mais um pouquinho, tá? Quando a alma acrescenta a senciência, a qualidade e a autoconsciência, a consciência grupal, então nós temos a identificação com o grupo de um raio. E aparece primeiro o discípulo, depois, à medida em que ele progride no desenvolvimento da consciência grupal, aparece o iniciado, e à medida também que o iniciado progride no mistério da consciência grupal, ele se torna um mestre da sabedoria. E aí, então, né, quando a alma acrescenta a senciência, qualidade, autoconsciência e consciência grupal, uma consciência do propósito sintético divino, aquilo que a gente chama de plano, então temos esse estado de ser e de conhecimento que caracteriza todos aqueles que estão no caminho da iniciação. Isso é a própria vida da mônada, tá? Incluindo aquelas vidas graduadas do discípulo mais avançado até o próprio Logos planetário. Dá para ir um pouquinho mais, depois a gente fecha? Ou tem alguma dúvida nessa progressão? Não tem problema se tiver. Acho que pode ir, Paulito, É, por né? mim. Porque tá uma construção bem didática, né? Não esqueçamos, ao fazer essas diferenciações, que existe sem contestação uma só alma ou uma única alma que trabalha e atua através de veículos de diferentes capacidades e diferentes refinamentos, com maiores e menores limitações. Assim como um homem constitui uma só identidade, que por vezes atua por meio de um corpo físico, e noutras através de um corpo sensório, ou ainda de um corpo mental. E em outras chega a conhecer-se como o eu, acontecimento raro e pouco comum ainda para a maioria. Então aqui a gente sempre fala de cada alma, de cada processo, de maneira individual, mas isso é didático, né? A hierarquia, ela também é conhecida como a alma una. Por quê? Porque esse senso de identidade, ele não se perde, mas pelo contrário, se acrescenta, é difícil para a gente entender um pouco isso, mas se acrescenta um senso de consciência coletiva, de consciência unificada, presente, não separada. Então, é uma coisa e a outra. E aqui o mestre faz uma analogia com o que a gente observa, né, em cada um de nós. Temporariamente, a nossa consciência também está fragmentada.
Ora ela atua no físico, ora ela atua no emocional, ora ela atua no mental. Em alguns raros momentos ela atua como consciência de alma. E isso a gente pode fazer uma analogia com o próprio desenvolvimento planetário, né? Com a existência da alma una, que é a hierarquia, e ao mesmo tempo, né, cada indivíduo que em termos de consciência de alma, a humanidade é a própria hierarquia, mas momentaneamente, temporariamente, transitoriamente, a humanidade ainda está separada da sua alma, da própria hierarquia. Porém, a hierarquia, a alma una, também trabalha através da humanidade, né? Por conta dos iniciados, que fazem parte de uma coisa e da outra, dos discípulos, dos aspirantes, do novo grupo de servidores do mundo, que fazem parte tanto da humanidade quanto da hierarquia. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário, alguma Acho que partilha? tá ok. Restante também? Tudo bem. Seguimos então. Tudo bem. Obrigado. Cada forma manifestada realiza duas coisas. Então, o que essa forma realiza? Se apropria ou é permeada pela alma do mundo, na medida em que o permite a sua capacidade. Tanto o átomo da substância como a molécula da célula possuem alma, mas não na mesma extensão de um animal. Um animal tem alma, mas não com a mesma intensidade que tem um mestre. E assim se sucede acima ou abaixo da escala. Então, me parece aqui que o mestre quer mostrar para a gente que a alma é esse princípio integrador. Lembra que ele falava que a cada vez que uma alma encarna, né, há uma nova esperança. Ele não usou essa palavra, a gente que usou, né? Mas há uma nova possibilidade de fusão, de integração. Por quê? Porque tudo que está manifestado tem como causa a alma. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas tudo que está manifestado é um efeito de uma causa que é uma consciência mais elevada. Então, cada átomo, que é o que a gente entende, hoje nem é mais, né? Mas que talvez nesse momento fosse o que a ciência compreendia como a menor parte da matéria. Então ele diz, até o átomo, então, possui uma alma, porque tem um princípio integrador que causou essa existência. E aí, claro, né? Não do mesmo jeito que tem um animal, que é um organismo muito mais complexo, e também, obviamente, não no mesmo nível que é um mestre da sabedoria que já passou por esses planos, por essas formas, já integrou, né? Já se libertou, já redimiu essas formas, melhor do que se libertar, eu acho, que pode dar uma conotação errada. Então, obviamente, o aspecto consciência, o aspecto alma, né? Essa alma do mundo vai estar muito mais presente e consciente, né? E dois, né? Então, cada forma manifestada, como diz aqui o texto, realiza duas coisas. Então, essa é a primeira, se apropria ou é permeada pela alma do mundo, e a segunda, através da interação entre a alma que habita internamente e a forma, duas coisas acontecem. A senciência e a qualidade se expressam segundo o tipo de corpo e seu grau de evolução. Então, se for um corpo mineral, vai se expressar, né, de uma forma. Se for um corpo, um tipo de corpo vegetal, de uma outra forma. Um tipo de corpo animal, uma outra forma. Dentro do reino humano, se for um tipo de corpo físico, emocional ou mental,
essa senciência e qualidade vão também se expressar de uma forma diferente, de acordo com esse tipo de corpo e o seu grau de evolução. Então, mesmo entre nós humanos, um humano que a gente pode chamar de humanidade comum e um humano que já passou, por exemplo, pela primeira iniciação, que já colocou um pezinho no quinto reino, naturalmente essa ciência e essa qualidade vão se expressar de formas diferentes. A compenetrante alma, né? Ou seja, essa alma que interpenetra, né, toda forma, impele para a atividade a natureza corpórea, impulsiona e obriga a ir em frente no caminho do desenvolvimento, proporcionando assim à alma um campo de experiência e ao corpo uma oportunidade de reagir a um impulso superior da alma. Olha que interessante, então, né? A alma é esse princípio que vai estimulando para frente, para o progresso, né? Então, toda a vida na forma tem, em uma medida ou outra, a gente enxergando ou não, tem ali uma alma fazendo o seu papel ali de estimular para o avanço. E esse avanço pode ser um próprio mergulho na matéria, que aparentemente para a gente, talvez possa parecer algo que a gente entende como ruim, como desastroso, né? Mas ainda assim, há por trás de todas essas ilusões e formas, o princípio da alma ali, ó, né? Impulsionando. E até o tibetano usa esse verbo, obrigando-a, né? Obriga-a, porque é uma força, uma vontade que é, na verdade, no fim das contas, a única força causal que existe aqui no plano material, né? À medida em que ela vai se relacionando com as formas, vão surgindo outros efeitos. Mas, no fim das contas, existe uma única força causal, que é a força da alma. Então, olha que interessante, né? Proporciona, assim, para a alma, para a consciência, um campo de experiência. E, ao mesmo tempo, para o corpo, ou seja, para essa forma, né? É uma oportunidade de reagir a um impulso superior. Então, o tibetano sempre diz que quando a gente faz o nosso processo de desenvolvimento aqui no plano material, a gente também está ajudando a redimir ou a fazer um processo de redenção da própria matéria, para que essa própria matéria também alcance um nível diferente de evolução, que só é possibilitada a partir da interação com a consciência. E aí, então, essa matéria poderá servir no futuro para abrigar, para construir outros corpos que sejam ainda mais responsivos a uma consciência mais elevada, talvez num outro planeta, talvez num outro sistema de evolução que seja diferente desse nosso, a gente não sabe quais são as possibilidades da criação, né? Mas é interessante a gente pensar que não é só a consciência que evolui, né? Também é a matéria. Assim, portanto, vista de um determinado ângulo, é um aspecto do porquê há uma alma em todos os átomos que compõem os corpos de todos os reinos da natureza. A sutil alma coerente, resultado da união de espírito e matéria, existe como uma entidade à parte da natureza corpórea. E é, quando está separada do corpo, o corpo etérico ou duplo etérico, como às vezes é chamado, ou a contraparte do corpo físico. Esta é a soma, o corpo etérico, né? A soma da alma dos átomos que constituem o corpo físico. Esta é a verdadeira forma. O princípio da coerência em todas as formas físicas está
na contraparte etérica. E a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, quando a gente pensa, talvez fique um pouco mais claro, entendendo o raciocínio, como também ocorre nos níveis superiores. Por exemplo, no plano astral, né? A gente sabe que o plano astral, assim como o plano físico e todos os outros, tem 7 subníveis. Então, é dito que os 3 subníveis mais elevados são chamados de atômicos. E esse nome talvez seja por conta de que também a alma transita nesses subplanos com mais facilidade, porque são níveis mais elevados. Então, ela pode também fazer o seu processo, o seu esquema de integração dos outros subplanos emocionais a partir desses 3 planos. E o mesmo ocorre a partir dos níveis do plano mental, né? Os 3 níveis superiores, subníveis superiores do plano mental, são aqueles que a gente chama de corpo causal, né? Do corpo que reveste a alma. A alma habita os 3 subplanos superiores de Manas, ou do plano mental. E também é a partir desse ponto que ela realiza o seu processo de integração do plano mental e, no fim das contas, de todos os planos. Então, só para a gente entender que o corpo físico é uma cópia do etérico e não o inverso, como talvez a gente possa se confundir ao ler um texto, porque, no fim das contas, a nossa referência é o nosso corpo físico, é o que a gente consegue ver, tocar, sentir, palpar. Então, a nossa tendência é basear a nossa compreensão a partir dessa experiência. Isso está presente na história da humanidade, né? Quando os humanos, os nossos antepassados, achavam que a Terra era o centro do universo, porque era a única referência que eles tinham. Em alguma medida, a gente também age assim quando a gente se coloca, ou coloca o nosso corpo físico, a nossa natureza, né, física, como o centro das nossas experiências espirituais. E o nosso esforço todo é levar a nossa consciência, elevar a nossa consciência a outras possibilidades que também incluem o físico, mas que a gente consiga, então, ter um pouco mais de liberdade, de clareza, de vivacidade para essas experiências que a gente ocupa. Pode falar, Betinha? Ô, Paulinho, ai, como que eu tiro essa mãozinha daqui agora? Acho que tem que clicar Já de novo consegui, nela. consegui. Consegui. Ô, Paulito, assim, ó, eu acredito que sim, não é? Isso aí que você acabou de falar, a nossa referência, né, o nosso grande referencial é o nosso corpo físico, então a gente vai ter sempre a tendência a partir dele, né? Mas dentro da doutrina espírita, por exemplo, a gente costumava dizer que o corpo etérico ele é a cópia do físico, porque ele, quando o corpo físico começa a ser moldado, o corpo etérico, segundo a filosofia espírita, tá? Eu só estou falando isso porque Claro. acho que tem outras pessoas que talvez venham dessa cultura espírita e fique essa questão, né? O corpo etérico era construído a partir do físico, como uma ligação do perispírito com o corpo físico. Então, é uma visão diferente, né? E eu acho que é isso, né? Como a gente sempre diz, né, Beth? A gente ainda não tem aqui, nesse plano, como ter certeza de uma coisa ou de outra. Mas é importante a gente sempre estar aberto para possibilidades diferentes e a gente refletir e pensar naquilo que faz mais sentido para a gente, né? Se a gente pensar nesse mergulho da consciência na matéria, o que a gente chama de corpo etérico, ele reúne substância do plano etérico. Nesse processo de densificação, para mim, faz mais sentido a consciência primeiro permear esses níveis mais elevados e, a partir desses níveis,
densificando, né? Construindo um correspondente no físico ao que existe em termos de consciência no etérico. Então, para mim, faz sentido desse jeito, mas é muito do que cada um vai construir em termos, né, de teoria, e também não acho que isso é o ponto mais relevante, mas é importante a gente falar sobre, É, né? é interessante, porque para mim também essa visão faz muito mais sentido, né? Me parece também que é mais, tem uma profundidade maior, não é? No estudo, porque dentro da doutrina espírita, o que a gente via era muito pouco sobre duplo É, etérico, sobre é. corpo etérico, quase não falado, né? E sempre associado, aliás, sempre assim, a utilidade, a razão de existir do corpo etérico era servir de ponte entre o perispírito e o corpo físico. Essa era a razão, e o único autor assim que eu conseguia encontrar alguma coisa um pouquinho mais profundo, e esse mais profundo é o que eu estou falando para você agora, era através do Jorge Andréa, aquele psiquiatra Aham. espírita. Eu era apaixonada por ele. Ele morreu com 101 anos, Olha, que legal. lúcido e dando palestras. O dia que, bom, o dia que eu consegui assistir uma palestra dele ao vivo, eu fiquei assim encantada, passada, porque ele era assim uma sumidade, sabe? E ele foi a única pessoa que eu encontrei em toda a literatura espírita que passou um pouquinho mais sobre duplo etérico e corpo etérico, que é isso. Então, era um conhecimento muito raso, né? Então, isso que você está falando faz para mim muito mais É. sentido também, né? É A muito gente- bom a gente ter essas oportunidades, né? De aprofundar e de Sim, ampliar um pouco mais o olhar. sim. A Obrigada, gente, Paulinho. imagina, a gente não deve nunca esquecer que o Espiritismo tem uma função muito rica e importante, que é, no fim das contas, uma simplificação dos ensinamentos orientais para o Ocidente. E isso não é nenhum demérito, né? A gente sabe que o Allan Kardec e o Espírito da Verdade eram todos seres muito desenvolvidos e evoluídos. E o grande dharma deles era justamente esse, era adaptar esse ensinamento mais oculto para um grande público e para um público que estava mergulhado no materialismo, no iluminismo. Então, foi tudo muito bem pensado, conduzido, planejado para atingir um determinado fim que, me parece, foi alcançado com êxito, né? O que talvez em alguma medida tenha, se é que a gente pode dizer assim, isso obviamente é uma especulação, mas talvez tenha havido um pouco de falha daqueles que continuaram esse processo, né? O que era totalmente esperado, né? No sentido de colocar mais olhar na comunicação, no fenômeno, do que a partir do que havia sido dado, promover uma construção consciente, né? Um desenvolvimento desse conjunto de ideias, que naturalmente caminharia para um aprofundamento maior, como é nos ensinamentos que compõem a sabedoria eterna, né? Nos ensinamentos orientais, que, obviamente, né, tem muito mais tempo. Então, a gente está pensando aqui, é até infantil a gente querer comparar um ensinamento que tem 200 anos, pouco mais, né, de 200 anos, com um ensinamento que tem mais de 5.000 anos, de vivências, de contribuições, né, de muitas correntes de pensamento. Então, não dá para a gente fazer esse tipo de comparação,
né? Eu também acredito que o espiritismo caminhará, como a Betinha escreveu. E eu acho que a gente aqui no Ocidente, estudando um pouco mais o ensinamento oriental, também é uma forma, porque não se perde isso, né? E não se separa. No fim das contas, em algum momento, em alguma medida, todo esse movimento que vem sendo desenvolvido pelo Espiritismo, assim como pelo esoterismo, por outras correntes de pensamento, isso, em alguma medida, em algum momento, eu não tenho dúvida que isso vai se fundir e isso vai cada vez mais se interpenetrar para a construção de novos pensamentos, de novas doutrinas, de novas filosofias, exatamente. Então, eu penso que é um processo, né? E aqui eu também, né, quero dizer que eu tenho muita gratidão pelo Espiritismo, porque é a fonte da qual os meus antepassados beberam, que eu também bebi, né? E que foi onde eu te conheci, né, Betinha? E então eu acho que eu tenho muita honra, né? E o ensinamento espiritual diz que a gente verdadeiramente honra uma coisa quando a gente esgota todas as possibilidades que ela tem. E aí então a gente consegue deixá-la para trás, né? Ela teve toda a sua utilidade, né? Então só para a gente continuar aqui, o que ele diz, né? Essa é a soma da alma dos átomos que constituem o corpo físico. Então, os átomos, tal qual a gente conhece, eles têm a sua alma no corpo etérico, se é que a gente pode dizer assim, né? Dizendo em termos de um princípio causal. Essa é a verdadeira forma, o princípio da coerência em todas as formas. Aí ele continua. A alma, em relação ao ser humano como um todo, né, é o princípio da mente, em duas funções. Ou a mente que se expressa de duas maneiras. Por isso que na doutrina secreta, a Helena Blavatsky usa muito o termo manas saputra, que significa filhos da mente. É assim que ela se refere à humanidade. Porque, no fim das contas, a alma habita, a gente vai ver aqui, né? Como eu já havia falado anteriormente, a alma habita os níveis sutis, ou subníveis sutis, perdão, para ser mais técnico, né? De manas. Então, a alma em relação ao ser humano é o princípio da mente, em duas funções, ou a mente que se expressa de duas maneiras. Estes dois modos são registrados e passam a fazer parte do equipamento organizado do corpo humano quando adequadamente refinado e suficientemente desenvolvido. Ou seja, à medida em que o ser humano vai evoluindo, ele vai transferindo a sua polarização ou a sua atenção mais focalizada do mundo das sensações para o mundo dos desejos e depois para o mundo do pensamento e depois para o mundo das ideias. Então ele diz aqui, né, o primeiro princípio ou a primeira mente é a mente concreta inferior, o plano mental, ou como é dito também no ensinamento teosófico, chitta, ou substância mental. É muito comum vocês lerem esse termo chitta nos livros teosóficos, tanto da Blavatsky quanto dos neoteosóficos. Então é importante lembrar que é nada mais, nada menos do que mente concreta. Senão a gente também começa a criar umas ilusões, né? E o negócio fica mais difícil do que é. E dois, a mente superior espiritual ou abstrata. Estes dois aspectos da alma, suas duas qualidades básicas, trazem o reino humano à existência e permitem ao homem, a estabelecer contato com os reinos inferiores da natureza e, ao mesmo tempo, com as realidades superiores espirituais. O reino humano é o quarto reino, que assim como o quarto raio ou o quarto plano está no centro, né? Se a gente pensar
que o nosso sistema é cétuplo, tudo que é o quarto está no meio, né? E faz a ponte entre uma coisa e a outra. Então, nós, como quarto reino, o reino humano, somos o reino que tem a possibilidade de alcançar as vidas mais elevadas, começando pelo reino espiritual ou quinto reino, mas também cabe a nós proporcionar desenvolvimento aos chamados reinos inferiores. E a gente só consegue fazer isso à medida em que a nossa polarização está na mente. Então, embora, se a nossa polarização está no emocional, a gente tem muito amor, né, de um nível mais emocional, né, aos animaizinhos, às plantinhas, às pedrinhas, mas ainda assim, claro que essa interação vai ser positiva para eles, mas ainda assim essa interação não significa uma liberação ou uma libertação em termos de consciência. A gente só vai conseguir auxiliá-los quando a nossa consciência estiver polarizada na mente, porque aí é a partir desse princípio mental que a gente vai conseguir se relacionar com mais clareza e estímulo com os reinos, com o reino animal, que tem um germen de mente, né? Com o reino vegetal, que dentre todos os reinos é aquele que já tem dentro da sua evolução, que é diferente da nossa, né? Mas já tem possibilidades e desenvolvimento mais avançado proporcionalmente, e também com o próprio reino mineral, por exemplo, quando as descobertas científicas chegaram até a liberação da energia atômica. Isso só foi possível pela polarização de alguns humanos na mente, de novo, né? O que é feito a partir disso, em geral, não é utilizado, infelizmente, pelos seres com polarização mental, mas sim com os seres ainda com pouco discernimento. Mas, ainda assim, a descoberta dessa liberação foi feita por seres com polaridade na mente, especialmente o nosso amado Albert Einstein. Pode falar, Betinha. Ô, Paulito, quando você fala a nossa relação com os reinos animal, vegetal e mineral, o nosso amor e tal, mas a gente só consegue realmente entrar com uma contribuição com eles quando a gente está atuando através da mente. Você quis se referir mais ao chakra, ao plexo solar, e não ao cardíaco, né? É isso? Eu entendi bem? Ao cardíaco, e mesmo o cardíaco é ainda mais elevado, né? Mas mesmo quando a gente já está com uma polarização no laríngeo ou no ágina, que já tem aí uma expressão de mente concreta e um princípio integrador, por mais que o cardíaco não esteja totalmente ativo, essa interação para com os reinos animais, por mais que não se demonstre efetivamente como amor, né, de uma maneira mais bonita, abrangente, potente, profunda, a simples interação mental entre os reinos, né, entre o reino humano e os ditos inferiores, já é para eles como se fosse a alma para a gente, por conta de ser algo que eles não têm. Então, claro que se a gente conseguir um desenvolvimento do cardíaco, que é uma etapa um pouco mais avançada, né? E aí, então, a gente conseguir expressar, de fato, um amor, além da mente técnica concreta, aí, com certeza, a nossa contribuição é ainda mais profunda e inspiradora, se a gente pode dizer assim, para eles. Então, se eu entendi bem, Desculpa. como acessar o amor espiritual, né? É um patamar mais elevado se a gente conseguir se relacionar com eles através do mental, mesmo esse mental sendo a nossa mente concreta, nós estamos contribuindo mais do que se nós estivéssemos no emocional, no plexo. É isso que você disse? Sim. Nossa, que interessante, não tinha pensado nisso. Porque é o que falta para eles, né? Eles não têm mente. Então, se a gente, por exemplo, se a gente for pensar, claro que, né? Vamos lá, guardadas as devidas proporções e sem crueldade. Mas um treinamento para eles é extremamente benéfico.
porque é uma medida, em alguma medida, é alcançado algum tipo de estímulo para a mente. Então, claro que, obviamente, sem crueldade, óbvio que sem maus tratos, isso, né, a gente, né, mas é só para a gente entender em termos de energia. Então, quando a gente pensa em um treinamento, um adestramento, né, até vai num condicionamento, que é uma coisa mais rudimentar, ainda assim é uma grande contribuição, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento, né, a longo prazo. Nossa, preciso conversar mais com você sobre isso, porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Obrigada. É interessante, né? Aí você imagina os humanos que têm uma possibilidade de acessar, em alguma medida que seja, o chakra cardíaco, que é, né, são os seres humanos que, em alguma medida, estão começando o desenvolvimento da consciência de grupo, porque o chakra cardíaco é uma representação no plano etérico, né, o seu pleno desenvolvimento é uma representação etérica da consciência de grupo, da consciência de alma, no fim das contas, né? Então, por isso que se a gente consegue um grupo de indivíduos que conseguem, em alguma medida, manejar essa energia de alma e irradiar para os animais, você imagina o quanto isso pode ser benéfico, não para um animalzinho específico, mas para esse grande corpo que é a alma do reino animal. É uma grande possibilidade. Nossa, que lindo. É muito bonito, né? E aí a gente vê, né? Isso fica um pouco abstrato, mas se a gente pensar, faz muito sentido, porque, por exemplo, quem que cuida do catálogo de espécies, né? De contagem de número de indivíduos, tudo isso, percebe, são cientistas. São pessoas que majoritariamente estão com a polarização na mente. E elas usam essa energia de quinto raio, de classificação, né? Essa energia de mente concreta para o desenvolvimento e preservação dos animais. Então, percebe? Olha como faz muito sentido, né? Se a gente começa a olhar de forma prática, a gente não pensa muito sobre isso. Mas quando a gente começa a pensar e observar como as coisas estão relacionadas, faz muito sentido, né? Em termos práticos. Então, a gente vê que é uma forma de auxiliá-los. É incrível, né? A gente não pensa muito sobre essas coisas, mas é muito interessante. O Paulinho, Oi, querida. dá para ver que da evolução dos animaizinhos, né? Que a gente já convive, parece que eles Super, falam. super. Nossa, há 30, 40 anos atrás, parece que eles não lá falavam, hoje eles falam, né? Então dá para ver isso, né? Isso é fruto da Impressionante, né? interação com o humano. Não é? Porque antes eles, o que eu vejo, né? Poxa, antigamente a gente tinha os animais, hoje a gente conversa com os animais. E ainda as plantas. Eu até estava conversando com as minhas colegas, que tem gente que fala, eu converso com planta, não me chama de louca. Só que as plantas, elas recebem essa informação, ou pelo menos energia, sei lá, Com de alguma certeza. maneira, elas ficam bem, né? Vocês já assistiram aquele documentário sobre os fungos da Netflix? Não, eu Assistam, não. que já dá um Como é que é outro... o título? É bárbaro. É bárbaro, né, Betica? Qual é o título? Ai, eu não sei, mas procura fungos lá que ele vai achar. Vamos só terminar esse parágrafo? Eu acho que é fungos fantásticos. É uma coisa assim. Alguma coisa fantásticos. Eu acho que é fungos. Daí Vamos mostra, só... né, a gente interagindo com todos esses reinos, de cima para baixo, de baixo para cima, alguma coisa assim, né? Como você falou, os reinos inferiores e a gente acessar os superiores. Entendi. Beleza, obrigada. A Tá confirmou, ó, fungos fantásticos.
Então, eu vou ler só esse parágrafo aqui. Vou ler de novo esse primeiro trecho. Esses dois aspectos da alma, suas qualidades básicas, trazem o reino humano à existência. Então, a gente só existe enquanto humano por conta da alma e por conta da alma ter, né, a sua expressão, primeiro a partir da mente. E permitem ao homem, o homem a estabelecer contato com os reinos inferiores. Em primeiro lugar, a qualidade da mente em sua manifestação inferior está potencialmente contida em cada átomo, em cada forma e em cada reino da natureza. Faz parte da natureza corpórea inerente e potencial e é a base da fraternidade, da unidade absoluta, da síntese universal e coerência divina da manifestação. Porque está aí, né, nessa forma toda. Embora ainda não em consciência, né, mas em forma está tudo conectado. Em segundo lugar, o aspecto superior é o princípio da autopercepção. E quando combinado com o aspecto inferior, produz a autoconsciência do ser humano. Então, o ser humano, por si só, quando ele representa, quando ele expressa autoconsciência, ele está sendo o máximo do humano. Por isso que ele é representado na astrologia esotérica pelo signo de Leão, e por isso que o signo Leão é o último signo antes do signo do renascimento, ou do que a gente pode comparar com a primeira grande iniciação, que é Virgem, que é onde o ser humano coloca o seu pezinho no reino divino. Então, o auge, né, do reino humano é a autoconsciência, é a conexão entre a mente concreta e a mente abstrata. Aí, com o passar do desenvolvimento, toda essa polarização vai se transferindo da autoconsciência para a consciência de grupo. Percebe que não tem nada errado, não tem que ter pressa. Tudo é o processo de experimentação da alma. É assim como sensibilidade nos reinos inferiores, é como autoconsciência no reino humano e é como consciência de grupo no reino espiritual. Quando o aspecto inferior tiver dado forma e permeado as formas nos reinos subhumanos, e quando tiver trabalhado sobre essas formas e sua sensibilidade latente para conseguir um adequado refinamento e sensibilidade, a vibração, então, só depois disso, percebe? A vibração torna-se tão poderosa que atrai o superior e produz, então, fusão ou unificação. Percebe que não é antes? É só quando está no tempo correto. Isso é análogo a uma recapitulação superior da união inicial de espírito e matéria, que trouxe o mundo à existência. Olha que profundo, né? Então, em cada vida está representado esse todo maior. Assim vem uma alma humana à existência. E assim começa sua longa carreira. E é agora uma entidade diferenciada, porque antes ainda era uma alma conectada em termos de consciência a um grupo, porém, numa esfera da espiral, né, menos adiantada do que é a consciência de grupo, que é a consciência de bando, como a gente chama. Então é muito bonito, né? Eu me sinto sempre muito grato, porque é muito bonito a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento. Nossa, agora que eu vi que está super escuro aqui. A gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e a gente poder ter um olhar muito mais abrangente sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, livre dessas ilusões emocionais, de medo, de culpa, né? E aí a gente poder ter uma experiência mais rica, mais plena, onde a nossa consciência seja mais livre,
para justamente fazer o que ela tem que fazer, não tem outra coisa, né? O processo todo é experimentação da consciência na forma. Então, não vai acontecer nada se isso não tiver sido cumprido, vivenciado em cada subplano de cada um desses planos mais materiais que a gente vive, né? Esses 3 últimos. Então, traz um olhar da beleza de toda a manifestação, né? Da gente entender que a gente tem que honrar, porque cada vida é essa oportunidade de fusão, de coesão, de integração. Cada vida humana, cada alma humana é uma representação de toda a vida que existe, dessa junção entre espírito e matéria, de tudo que a gente vê como manifestado. Então, a gente é parte disso, né? Como dizem os indianos, a gente é parte, a gente é uma pérola desse grande fio ou sutratma que promove o colar da vida. Então, é muito interessante a gente refletir, estudar, entender um pouquinho mais, a nossa consciência vai reconhecendo diferentes possibilidades. Isso é iluminação, no fim das contas. E antes da gente encerrar, como é que vocês estão? O que fica presente? O que está vivo aí no grupo, em cada indivíduo, dando voz para o grupo? Acho que a gente pode encerrar aí, trazendo aí, quem quiser, claro, né, uma contribuição. Estão contidos na fala, então só escrevendo está tudo bem. Se ninguém for falar mais nada, eu vou encerrar a gravação.